apertar aqui esse. Ele tá ao vivo? Ele tá ao vivo? Boa noite, Boa noite, paçoquinhas! Namastê! Fala, paçoquinhas. Estamos inventando coisas aí. Inventando maluquices. Inventando maluquices. E tudo bem com vocês, paçoquinhas queridas, como estão? Tema de hoje, Deoclésio. Respire. Apenas respire. Acho que uma das coisas que as pessoas mais falam dentro do yoga é que quando começaram a fazer yoga, começaram a aprender a respirar, perceber que respiram, né? E essa chave de perceber que a gente respira é muito importante. Mas antes de entrar no assunto... Vai testar o som aí? Até testei para ver. Depois, se alguém puder dar um retorno para a gente aí. Mas tá bom. Até testei para ver. Depois, se alguém puder dar um retorno para a gente. Tá bom? Tá bom. Agora a gente estava prevenido. Não fiz a propaganda de ninguém, né? Da outra vez a gente tá meio... testou o som com volume alto. Sim. Passou o nome da loja, mas não ganhamos nada com isso. Então, recadinhos? Vamos aos recadinhos. Nossa, o meu teclado está fazendo barulho hoje. Embora a gente tá falando da respiração, a gente vai falar muito sobre respiração. Quer dizer, vamos falar sobre respiração. A questão é a percepção da respiração. E como isso pode ser uma prática espiritual. De como a percepção da respiração vai levar a uma percepção além. É uma coisa bem... Porque a respiração é uma ferramenta, a respiração é uma chave para isso, né? Para se perceber. É um instrumento para a prática espiritual. Isso. Então, domingo passado não tivemos live, né? Verdade, domingo passado não tivemos live, porque tivemos Kirtan. Semana passada foi Mahashivaratri, mas como caía bem no meio da semana, a gente não tinha como fazer, né? Então, a gente acabou fazendo Kirtan, que era meio que para não passar em branco. Né? Boa noite, Maria. Boa noite, Tássio. Boa noite! E no outro domingo, dia 9, vamos falar dela. Quem é Kali? Domingo que vem a live sobre Kali. Kalimar. Dia 16, entenda de vez o yoga. Dia 22, sábado, aulão presencial sobre karma. Karma Yoga em ação, às 16 horas. Se eu não me engano, já tem uma arte nos destaques aí do Stories a respeito desse aulão. Mesmo procedimento de sempre, então quem quiser participar do aulão precisa confirmar a presença pelo WhatsApp, enviando o comprovante do Pix para o nosso WhatsApp, né, que também já é a chave do Pix também é o número do WhatsApp. O valor é 120, mas quem é praticante aqui no Yoga Integral tem 50% de desconto e paga só metade. Tá bom? Mais alguma coisa referente ao do carro? Depois a gente vai falando mais, né? Porque ainda tem mais 2 semanas, né? Mas a arte já está lá no Instagram, no destaques do Instagram. Tem um destaques, aquelas bolinhas que ficam lá no perfil, para quem não sabe, tá? E tem um destaque só de eventos. E aí lá já tá a arte do evento, tá? Do aluno cá. Dia 23, há algo na atmosfera. Voltando para as lives de domingo, 18 horas. Dia 29, que cai num sábado também, aí às 19 horas, vai ser o bate-papo com o convidado. O convidado deste mês é o Joseph Lepage, né, do Yoga Integrativa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre yoga. Quem quiser saber mais do Joseph Lepage, tem no todos os links dele estão no descritivo da live que já está programada aí no canal do YouTube, tá? Vai ser dia 29, sábado, às 19 horas. Tem um material bem interessante. Tem livros. Livros inclusive, que são utilizados na formação, né, em curso, em formação de curso para professores de yoga. Então, tem bastante conteúdo bacana. Dia 30, voltando para as lives de domingo, os sádicos do yoga. Quem são esses sádicos do yoga? Assista a live do dia 30, parece. Mantra. Vamos ao mantra.
Então, convido todos a fecharem um pouquinho os olhos. Com as palmas das mãos unidas em frente ao peito. Traga consciência para a sua respiração. Percebe esse ar que entra e sai pelas narinas. E juntos mantramos o Om 3 vezes. Inspirando. E abrindo os olhos devagar. E não tem ninguém para divulgar, então a gente mesmo tem que divulgar, né? Os documentários. Temos aí os 3 documentários de forma gratuita. Disponíveis, né? Disponíveis no canal. Yoga pelos mestres. Quer saber o que é yoga? Os mestres explicam. Tem o livro físico também, tem o PDF para fazer as pesquisas, as consultas. Os mestres realizados falando sobre o que é yoga. Meditação. O que é meditação? Se você quiser saber de verdade o que é meditação, eu acho que esse aqui é o melhor material. Não é porque é nosso, também não é nosso, é dos mestres. Os mestres que falam que é meditação. Fizeram uma pesquisa e... tem aí, que bacana. Não tava, pegou desprevenido. No YouTube. Tá aí já, né? No YouTube, né? Então o pessoal do Instagram... Instagram tem que mostrar. Mas eu estou mostrando aqui os livrinhos, de qualquer forma. É meditação pura, meditação dhyana, pelo yoga, explicado pelos mestres também. Aí, quando você fizer a sua meditação, você está sabendo direito que está fazendo, né? E, caralho, o objetivo final do yoga. Então, é o objetivo final do yoga. Às vezes a pessoa faz meditação, faz yoga sem saber qual é o objetivo daquilo tudo, para ficar calmo. Ficar calmo, ter saúde, força, poder e não sei mais o que, são consequências de uma prática de yoga. Mas o objetivo final do yoga é essa palavra aqui, Kaivalya, o moksha. Né? E por que são consequências? Porque, de certa maneira, para você atingir esse estado aí, tudo isso tem que vir, né? Isso aqui é tudo, tem todas as fontes direitinho nos livros, né? Agora, às vezes o pessoal fala assim, você tem que fazer mais alguma coisa para chamar atenção, né? Não tem o que chamar atenção, fazer eventos, a gente já faz eventos, a gente já faz tudo. A gente faz, mas as pessoas não veem, as pessoas não querem. Tem todo o material aí. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas vocês não organizaram direito, ou então vocês não pesquisam, vocês têm que pesquisar direito sobre determinado assunto. Acho que a pessoa não assiste os vídeos. A gente já deu aula de graça, a gente disponibiliza conteúdo no YouTube. A gente oferece a fonte e tudo mais. Mas é aquilo. É do ser humano. É aquilo que eu sempre falo. Nem mesmo Deus pode te dar o que você não está disposto a receber. Nem se Deus chegar aqui na tua frente e falar, vou, sei lá, te conceder iluminação. Você fala, não quero. Então... Aquele negócio, a gente vê. Assim, o yoga tem que ser, né? Não tem nem pelo elogio, nem pela ofensa. Mas tem coisa que a gente tem vontade de falar. Vocês não pesquisaram direito sobre isso, sobre aquilo. Não pesquisou a linha que você segue, certo? Né? É por isso que a gente não segue uma linha só. A gente não segue linha nenhuma, na verdade. A gente está cansado de falar isso, né? Sim. A gente vê o que cada mestre fala em determinadas linhas e vê o que tem concordância com aquilo e com a prática que a gente faz, com a prática que cada um faz. Porque isso é importante, porque o yoga é prático. Se você não coloca em prática, você não tira, vamos dizer assim, a prova dos 9. Você não sabe o que está acontecendo. Porque não adianta você falar que o outro está fazendo a prática errada dele. A prática dele é a prática dele, de acordo com aquela linha, ou de acordo com a filosofia, ou de acordo com o que ele acha que é aquilo. Não adianta você criticar ou falar que o outro está fazendo diferente, está fazendo errado. Eu achei interessante que na nossa live com a Swamini de Tatuamayananda Sarasvati, ela falou mais ou menos isso. Ela falou, existem vários yogas. Acho que ela até falou assim, mesmo vocês aí, né, vocês dois,
que estão aí juntos, fazendo yoga e tal, um casal. Mas existe o yoga do Deoclésio, existe o yoga da Thaís, Com de certa certeza. forma. Uhum. Então, o yoga é muito pessoal para cada um. Porque se a gente partir daquele ponto também que yoga é a relação com o divino, a sua relação com o divino, é a sua relação com o divino. Ninguém tem que meter o bedelho e falar se você está fazendo certo ou É a errado. relação mais íntima que existe, né? A mais verdadeira e a mais autêntica. Não tem como. Mas não estou desviando do assunto, não, porque é justamente disso que a gente vai falar. A gente fala sobre yoga, prática espiritual. É uma coisa tão simples, acho que de entender, mas não de compreender, de colocar em prática. Ou vamos dizer assim, até de sustentar essa prática, porque talvez às vezes até a gente coloca, no começo a gente coloca na prática, coloca em prática, começa a fazer ali, mas a questão é o Abhyasa Yoga, é manter essa constância dessa prática, que eu acho que é onde mais pega, né? Manter a constância. E como a gente está falando, tem várias maneiras de fazer a tua prática de yoga, né? A gente segue também a parte do Yoga Sutras, o Ashtanga Yoga, os 8 passos. Entre eles está lá, é o 4º passo, que é o Pranayama. Não é bem a respiração, mas a respiração é um instrumento que vai movimentar a energia prânica, a energia do prânico, para você ter a percepção do que você é em essência. É bem básico. E como a gente, no final das aulas, a gente sempre explica sobre yoga, a gente tem que ter um pouco de prática e tentar colocar da forma mais clara e objetiva possível, assim como no sutra, de forma concisa, para que todo mundo entenda. E às vezes não basta uma explicação que eu entenda e depois outra. Você tem que buscar várias formas assim de explicar a mesma coisa de maneiras diferentes para ver se na cabecinha de alguém dá aquele insight, o mesmo que deu em você ou nas outras pessoas, que os mestres passaram. E aquilo que nós estamos falando aqui, essas coisas ficam no subconsciente da gente, a gente fica assim, como é que a gente pode explicar de outra forma, né? E a prática espiritual, eles falam assim, apenas respire. Eu sei que o tema é respire, mas é aquele negócio, apenas respire. Você apenas respirando já é a prática espiritual. É que nem na Bhagavad Gita, o Krishna explica para Arjuna, a inação já é ação. Toda ação é verbo. Observar é ação. Respirar é ação. Dormir é ação. Mas não estou fazendo nada. Parar é ação. Meditar, para quem acha que o yoga é vagabundo, só fica sentado num canto, é ação. A partir do momento que é verbo, é ação. Vamos dar aula de português. Então, tem aquela ação na inação, que às vezes ela é muito mais intensa, mais autêntica do que fazer alguma coisa, descambar para correr, para gritar, para orar, rezar e tudo mais. Mas você parado ali, você está em ação. Você é o sistema vago simpático, respirar? Sim. Mas você tem que... O vago simpático é como se fosse automático. Você está respirando, o coração é vago simpático, sistemas que funcionam assim de forma automática. Então, a respiração é assim também, ela está funcionando. Você tem um certo controle ali, mas você não precisa ficar o tempo todo, tem que respirar, inspira e solta o ar. Eu não vou me distrair não, senão eu morro, né? Então, é automático. Mas você ter a percepção de como você está respirando é fundamental, né, para a prática espiritual. Vamos explicar por quê. Por quê? Porque a respiração vai influenciar no teu emocional, vai influenciar a tua mente. Isso aqui é tudo, o texto aqui é tudo inspirado, né, nas escrituras, no Yoga Sutra e nos que os mestres falam. Daí a gente vai, reúne eles, que nem a gente faz com o documentário aqui, a gente reúne o texto e fala, é simples assim, mas cada um explicou de um jeito. Não é coisa que saiu da nossa cabeça. Não. E fora que você coloca em prática aí, respira e percebe. A prática espiritual é realizada no físico, porque quando espírito, então já não é mais uma prática espiritual, né? Nem mesmo prática, apenas é. A gente fala, a gente está encarnado aqui, então a gente tem que usar os instrumentos quando está encarnado. Que instrumentos são esses? Instrumentos da percepção, né? Da percepção do cognitivo. Eu vou falar também, né? Audição, visão, paladar, tato e audição, né? Porque a gente percebe o mundo quando está aqui encarnado. Eu repeti 2, né? Acho que sim. Acho que sim, sei lá. São 5 aí, só falei 6 ou mais. Então, tem essa percepção do que é o mundo físico. Mas isso serve para quê? Também para você perceber além dele.
Isso que é interessante. O Yoga Sutras explica na sua forma concisa de que a prática espiritual deve ser serena. Isso aí está no... Ainda bem que você deu uma corrigida aí, que eu tinha colocado o sutra errado aqui. Deve ser serena! Então, Tá é no dormindo, 1,34. Aí eu estou seguindo, porque tem a diferença de uma interpretação de Yoga Sutras para o outro. Estou usando uma aqui tradução para outra também. o Sutras do Patanjali do Swami Satchidananda, que coloca ali, a 1,34. Ou a tranquilidade é mantida por expiração controlada ou retenção da respiração. Aqui estamos falando da estabilidade da mente. E mais adiante fala sobre a respiração na percepção dos tempos desse alento. Aí mais adiante, lá no capítulo 2, os 50 ao 51. Fala também do percebedor, aquele que observa o corpo e a mente. Então, o yogi está atento nesse percebedor, nessa testemunha. A gente explica sempre aqui. O yogi, os rishis mais antigos, perceberam que estão no corpo físico. E durante essa experiência, né, viram que as pessoas morrem, sofrem, fazem um monte de coisas lá, dependendo do corpo. E tem um pensamento ali que está vendo tudo isso. Mas, além do pensamento, tem alguma coisa. Tem algo ali superior ao pensamento, superior à mente. Olha, além da mente, o Chorobino chamava supramente. Supramente nada mais é que pura percepção espiritual. Será que a gente pode dizer que essa coisa, vamos falar como coisa, muita palavra, tá? Essa coisa que desde que a gente começa a tomar consciência de si mesmo, sabe? Quando você é criança, você é daquele jeito, que nem a Ananda Maimá fala, o seu corpo mudou, as situações mudaram, mas algo aqui dentro permanece o mesmo. Uhum, isso é essência, né? Esse observador é essa essência. A essência, os yogis chamam de Atma ou Purusha. Aí vão interpretar Purusha como espírito ou Atma como alma, ou vice-versa. No final das contas, é a mesma coisa. São nomes e palavras. Uhum. É algo além da mente. Além do corpo, é óbvio, é além da mente. Pois bem, reunindo esses pequenos passos, né, da respiração, a prática espiritual pode consistir em apenas observar da forma mais calma possível a sua respiração. Você respira de forma lenta e profunda. Porque assim vai trazer o quê? Consciência. Todo mundo que faz a prática de meditação, a prática de yoga mesmo, de asanas, a nossa prática, a gente faz aqui a prática, a gente fica um tempinho antes, tudo fica quietinho, sentado, apenas percebendo a respiração. Que é o quê? Para você estabilizar essa respiração. Para estar presente, consciente. Esquecer as coisas que passaram e as coisas que virão. Você permanece no aqui e agora para absorver melhor a prática de yoga. Essa é a base da prática de yoga, a prática espiritual. Você está presente no aqui e no agora. Por isso que você ancora ou e isso foca na advém respiração. da estabilização da respiração. É uma consequência do outro, né? Mas não apenas isso, trazer prazer no que está fazendo, bem-estar. Pois enquanto ser encarnado, respirar é o que você fará em todo o seu tempo de vida. Então, aprenda a respirar de forma mais consciente e prazerosa possível. Então, tudo você tem que fazer de forma firme e confortável. Então, de forma prazerosa. Está lá fazendo, com convicção, né? Com sua firmeza de caráter, tudo, né? Que nem decisão. O Vladimir fala na live, né? Se deleita com a prática. Isso. Fazer de forma presente é isso. Você não fazer de qualquer jeito. A gente sempre explica isso também. Você está fazendo uma coisa, é por isso que a gente faz a parte do conhecimento também. Ter consciência do que está fazendo. Daí quando fizer o OM, saber o que é o OM, a respiração, por que você está fazendo esse exercício, tudo tem um propósito. Nada é à toa ou aleatório ali de qualquer jeito. Você fala assim, a gente fez diferente, a gente virou para um lado, virou para o outro, que deu na tela da Thaís lá, fazer diferente. Tem toda uma metodologia ali envolvida e é tanto assim, parte física, psíquica e principalmente espiritual. Você tem que estar alinhado com esse propósito, é o ser holístico. E vem também, da metodologia com a parte intuitiva também, está tudo envolvendo ali o mesmo plano, vamos dizer assim, para a percepção dessa realização, da percepção do que você é em essência. Que afinal de contas é por isso que a gente faz yoga. Fazer yoga para emagrecer, para ficar bem das costas, tudo isso a gente já explicou que é consequência da prática. E a gente fala sempre assim, a pessoa vai, às vezes, está lá, hoje eu estou com uma dorzinha aqui na lombar, tá bom, a gente
avisa antes, é muito bom avisar antes que a gente faz uma prática, né, tratando mais daquela parte mais sensível. Mas não foge do propósito mesmo do yoga, nunca foge do propósito do yoga. Respirar, é apenas isso. Pois para qualquer tipo de estudo e prática, precisamos de uma referência. Se a única referência que temos é o corpo físico, trazemos plena atenção na sua observação, não apenas na sua manutenção. Estar vivo é estar respirando, o coração batendo, o sangue fluindo pelas veias e artérias. A manutenção do corpo é alimentá-lo, por exemplo. A sua manutenção deve ser feita com presença, mas moderação. Já que quando traz presença na sua respiração, e o quanto é gostoso respirar. Percebo também que há alterações do bem-estar quando deixa de se alimentar ou se alimenta em excesso. E respirar é a mesma coisa. Tem também, mas adiante no Yoga Sutras, agora esqueci o Sutras, ele explica lá as alterações. Tem também depois uma frase aqui depois a gente vai ler a frase lá aqui, do Yogananda, né? Deixa eu olhar, está aqui a frase, né? Ó, fixidez de atenção depende de respiração lenta, ou então foco, respiração lenta. Respiração rápida, superficial e irregular acompanha estados emotivos prejudiciais, que geram medo, luxúria e raiva. Então a gente tem que ficar muito atento como a gente está respirando, porque se a gente não tem essa respiração calma, prejudica toda a prática, porque você não vai estar percebendo o que você é em essência, e você vai ficar sempre no subconsciente. E se isso fica por muito tempo ativo no organismo, depois dá o quê? Tudo isso que a gente está vendo hoje em dia. Ansiedade, trocentas outras síndromes por aí, né? Porque tá sempre o quê? Respiração rápida, ela tá fazendo o quê? Desgaste. Tá desgastando o teu organismo. Aumentando o metabolismo, mas principalmente as flutuações mentais. Muitos pensamentos, a 1000 por hora de pensamentos. Então fica um pensamento sobreposto ao outro, e às vezes aquela confusão geral. E focado em coisas assim que não são interessantes para a sua prática. Às vezes está focado em bobagem ali que vai prejudicar o físico também, o psíquico. Os sábios dizem, apenas sente e fique quieto. Isso é prática espiritual. Ou seja, apenas traga atenção à respiração. Respire. E já que tem que fazer isso o tempo todo, traga presença e enorme prazer no que está fazendo. Sinta de verdade a inspiração, as retenções e a expiração, como alimento, e ao mesmo tempo um meio de trazer paz para a sua mente. O que o texto está querendo dizer até agora, né? Eu vou continuar depois. A prática espiritual pode consistir apenas em respirar e perceber que respira. Isso vai trazer essa percepção também com compaixão para os demais seres que respiram. Porque quando você vê alguém que está sufocando, está respirando mal, você fala assim, ou então que está com dor, ou está com raiva, e você já percebe a instabilidade mental da pessoa. Um animalzinho, quando está com dor, ele respira mais rápido. Uma pessoa também sofrendo, ela respira devagar, com dificuldades. Então, você já percebe que a cabecinha lá já não está funcionando direito, né? Então, você traz isso para a sua própria experiência. Você pega, então eu tenho que respirar de forma calma para ter percepção da realidade aqui. Tanto a realidade que está acontecendo no exterior, mas principalmente no interior. E isso vai trazer tranquilidade, estabilização. Perceba que no Yoga Sutras, ensinamentos dos mestres, o foco nunca está na mente, mas no corpo, pois ele é o instrumento mais acessível. A mente virá depois, quando perceber o que é benéfico, também é prazeroso, não dá trabalho, não planifica. Porque se a gente focar na mente, ela, não que a mente é traidora, ela vai complicar um pouquinho mais. Então, o yoga está focado no corpo, ele percebe lá, sentadinho lá, está confortável, firme a postura, agora foca na respiração. Como é que está a respiração? Ele normaliza a respiração. Porque vamos supor, você senta de qualquer jeito lá, e começar, deixa eu mentalizar o bem, deixa eu mentalizar o bem, deixa eu mentalizar o bem. Não vai funcionar. Você tem que ancorar alguma coisa firme. E a coisa mais firme que tem e estável é o teu corpo. E se a mente já está assim, você vai tentar... Como é que você vai se estabilizar numa mente desse jeito? Enquanto a mente está assim, você tem que se segurar. Opa, me segura o quê? No corpo aqui. E se estabiliza. Opa, agora vamos distribuir o peso aqui. Respira com calma.
percebe o ar entrando, se quiser fazer umas retenções, percebe aquela breve retenção, solta o ar devagar e vai só consciente da respiração. E procura não pensar em nada. Né? Como é que eu vou pensar em nada? Mas percebe e sente o corpo por inteiro. Uhum. É engraçado que o Eckhart Tolle, ele fala isso no Poder do Agora. Ele fala que você enraizar a sua atenção no corpo te traz para o momento presente. Enraizar a atenção no corpo faz você acessar esse agora, esse poder do agora. Eu sei que tem filosofias religiosas, doutrinas, vão falar assim, como é que fala? Coisa do pensamento, eleva o pensamento, reza, alguma coisa assim. Mas quando você está, todo mundo sabe, você está sem estabilidade nenhuma, não dá para você fazer isso. Não é tão simples assim, como se tivesse assim, opa, acesso aqui é limpo, é fácil. Porque se o sinal está assim, oscilando, mental, vai ficar difícil. Então, primeiro você tem que estabilizar o corpo e... Sabe por quê? Porque a mente ela é como se fosse um machucado. Se você não mexer nele, uma hora você esquece. Não esquece? É. Mas é só você fazer assim, ó, tocar um pouquinho, começa. Radia dor. Exatamente. Então, é como se fosse mais ou menos isso. Os mestres até falam, né? Que tudo bem, essa questão do pensamento positivo, ela é importante, você se elevar, né? Vibrar, mas você tem que entender que para você transcender a mente, é como se fossem... Eles falam aquela coisa dos dois espinhos, né? Você vai utilizar um espinho, que vamos dizer assim, que é o poder, né? O poder não, o pensamento positivo, para tirar outro espinho, que é o pensamento negativo. Vou trocar o pensamento negativo pelo positivo. Só que depois você tem que ter consciência que você tem que jogar o outro espinho fora também. Então, esse pensamento positivo você também tem que, descarta. Entender que é um processo. A gente não está falando que é errado você levar o pensamento e rezar, não é isso. É que antes disso você tem que estar ciente das coisas, trazer a presença, o presente. Porque senão só fica no looping louco, né? Que nem você falou. Você não está conseguindo se concentrar, você está ali mentalizando, tentando mentalizar coisa boa, mas tua mente está... Porque não adianta você fazer uma oração sem estar presente também. Você vai estar lá, só está falando assim, ó, verbalizando, mas pensando na tragédia, na ansiedade, no trauma, e não está consciente do que está propagando ali. Tem que primeiro se aterrar. Esse negócio de se aterrar é importante, né? O pessoal espiritualista, alguns que dizem, né, espiritualista, às vezes ficam muito viajando na maionese, mas é importante. Quando a gente está encarnado aqui, não tem outro jeito. Você tem que se estabilizar, porque você está num corpo e numa mente. A mente, eu diria até que a mente é mais lastreada do que o corpo. Porque quando você desencarna, o corpo vai, a mente fica. Você leva a mente junto. Né? Você vê muito, a maioria das experiências que o pessoal diz espiritual continua aí na mente, lastreada na mente, trazendo percepção de que é um corpo cheio de sofrimento e coisa e tal. Não tendo ligação nenhuma com a verdadeira essência. Mas tem que ter essa percepção. É que diz, apenas respire. Essa é a melhor prática espiritual. Apenas respire. Aqui está tentando fazer o quê? Simplificar as coisas. Enquanto todo mundo fica procurando se complicar, a gente tem que pegar o caminho mais simples. Aí você vai falar assim. Gente, é sempre menos. Não mais. Aí tem a questão. Mas o espírito, a alma, ela não respira. Justamente. Você precisa saber o que é respirar com todo o prazer do mundo para depois saber o que não é. E perceber isso com toda clareza de maneira libertadora. Agora, imagine que você tem uma corrente amarrada no seu pé e não pode se livrar dela. Terá que se adaptar de forma que essa corrente não te incomode tanto e te dê uma boa qualidade de vida da melhor maneira possível, mas consciente. E depois que conseguir se livrar dessa corrente, a liberdade que sentirá será sua natureza, apenas isso. Enquanto você viver o tempo todo, sem perceber que está respirando, vamos dizer assim, chegou uma hora lá, você desencarna. Daí você fala assim, eu estou respirando. Mas daí você fala, o espírito não respira. Mas você não estudou aquela coisa que estava te prendendo, a respiração. Você fala, como é que eu me livro disso agora? Você nem vai pensar nisso porque você está tão preso na ideia de respirar que você fala, pô, eu morri, mas ainda está respirando. Eu não estou dizendo o corpo, é a mente mesmo, do ser astral lá que está, imagina que está respirando. E isso acontece de fato. Eu estou sufocando aqui. O espírito fala assim, como assim está sufocando, filho? Você está... É um ser eterno, você não tem mais
processo respiratório. E quando você não estudar direito, enquanto está encarnado, fazer distinguir as diferenças de uma coisa e de outra, que é o corpo e o que é a mente, né? Nessa presençazinha, respiração, alento, vital e tudo mais, você não vai conseguir, no momento derradeiro, saber se livrar dessa, exemplo aqui da corrente. Porque você nunca pensou nisso, nunca ficou consciente desse processo respiratório. E no yoga, é o quê? Uma infinidade de exercícios pranayama, exercícios de respiração, técnicas de respiração. Uma das mais... os mestres aplicam a respiração tamásica, tentar respirar da forma mais lenta e profunda possível. Por quê? Você vai respirar de uma forma tão lenta e profunda que nem vai parecer que está respirando. Então você nem vai sentir que está puxando, e naquela hora você vai ter a percepção. Então é isso que é não respirar? Você vai sentir bem com isso. Não é que você vai sentir sufocado, você vai perceber que é uma coisa que não vai te trazer aflição. Porque quando a pessoa não está acostumada a fazer exercício de pranayama, de respiração, tá sempre, a grande maioria das pessoas está naquela coisa de ansiedade, aquela respiração alta, que é aquele processo muito aflitivo. Então, é uma respiração curta, né, e rápida. Justamente por causa da correria do mundo, do dia a dia, tem que cumprir metas, cotas, tem que correr para fazer isso, a agenda é lotada, e um monte de coisa. E às vezes a pessoa não tem tempo, a verdade é que tudo não tem tempo, né? Não reserva um tempinho para parar, sentar e respirar. E perceber a respiração. Essa pessoa só vai fazer isso nas práticas de yoga. Às vezes, uma vez por semana que ela faz, ela percebe, caramba, eu não percebi que eu respirava, a gente estava no começo. É diferente quando a gente percebe que a gente respira. Claro que é totalmente diferente, mas você perceber a respiração... A gente só vai fazer isso quando a gente não conseguir respirar. Uhum. Você tá com as crises, né? Que aí o corpo te trava ali para você perceber. Quando é uma crise assim de pânico, ou então chama a asma, né? Uma crise de asma e tudo mais, que a pessoa vai achar que vai morrer, já ela está mais consciente, ela fala, opa, só tentar ficar calma aqui, prestar atenção na respiração. E daí aquilo vai o quê? Vai trazer aquela estabilidade da mente. E quando a mente está assim, bem mais estabilizada, assim, em equilíbrio, você vai ter percepção que você é além daquilo tudo, tanto a respiração do corpo e da própria mente. Isso traz o quê? Paz mental. Paz. É paz, né? Paz mental já está, é a própria paz. Agora tem umas frases aqui que trazem mais ou menos esse tipo de insight. Aqui do Baba Haridas. Quando o corpo, respiração e mente trabalham juntos em harmonia para alcançar o objetivo espiritual, isso é yoga. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente falou até agora, né? Tirumalai Krishnamacharya. Krishnamacharya é um grande yogi que fazia... Ele é muito conhecido por causa da parte de Hatha Yoga. Ele morreu com 101 anos praticando yoga. As posturas, a gente fala Hatha Yoga, né, fazendo muita postura, mas não é só postura, é exercício de pranayama, principalmente, eles dão muita ênfase em exercício de pranayama. O filho dele, o TKV Deskachar, né? Uhum. Tem aquele livro, Coração do Yoga. Que tem uma descrição além também do Yoga Sutras muito boa. Foi professor também do Iyengar, então ele tinha conhecimento de causa sobre a respiração. Onde está a ilusão quando a verdade é conhecida? Onde está a doença quando a mente está clara? Onde está a morte quando a respiração é controlada? Portanto, entregue-se ao yoga. É justamente isso que a gente está falando, percepção do que você é essência. Porque mesmo um professor de yoga lá, que está fazendo sua prática, lá só no Hatha Yoga lá, ele tem uma percepção, eu diria até que esses professores têm uma percepção até maior do que aqueles lá que só ficam estudando. Sim. Então, às vezes ficam lá, porque às vezes eles mesmo têm assim uma certa, eu não sei se a palavra certa seria conceito, uma certa dúvida sobre a relação do físico. Às vezes, alguns mestres, alguns que se dedicam muito à leitura, escritura e tudo mais, eles negligenciam um pouco a parte física. A parte física, para quem faz a prática de yoga, sabe que é fundamental para você ter a percepção do Atma, conhecer bem o corpo, para ter essa estabilidade mental. Até que os yogis falam, né?
que é muito difícil a pessoa é possível, claro, é possível o Jnana Yoga, que eles falam, o Jnana Yoga, alcançar a realização, mas é muito difícil porque envolve muito a questão do ego. Ele tem que saber trabalhar direitinho com a coisa do ego. E quando a pessoa vai tipo Hatha Yoga, não que não envolva ego também, mas ela tem a consciência que ela está num corpo, e aquele corpo lá tem as limitações. E isso muda totalmente, né, a percepção. Acho que agiliza a percepção do que você é em essência. Aqui da Nanda Maimá. A cada respiração, tente estar em comunhão com ele através do seu nome. Eu acho que o Yogananda que fala também do Hansou, né? Hansou. Você inspira Han, inspira Soul. Né? Que significa? Eu sou ele? Eu sou ele, né? Ou pode ser também, porque às vezes muda, se você sou Han, né? Também. Muda. Acho que eu já passei nas aulas, às vezes no final. Inspira, né? Sou Han. Aí você vai mentalizando, né? Um exercício de... eu sou ele, eu sou o divino, eu estou unido a ele. Como é que é o nome desse processo? Mahavakya. Mahavakya. Vamos dizer assim, uma afirmação. É uma autoafirmação. Você já vai a autoafirmação no máximo do máximo. Eu sou ele. Pronto, acabou. Né? E também é uma forma bem simplificada. As práticas espirituais mais simplificadas são as mais eficientes. Porque elas querem o quê? Eliminar um pouco do processo mental. Porque o mental, ele é dose. Se colocar muita teoria... Você falou, o mental lastreia demais. Muita técnica, não vai funcionar direito. Então, você tem que ficar sentado desse jeito, olhando para determinada coisa, fazendo não sei o que lá, e não sei o que, aí já borrou tudo. Por que hoje em dia tem tanta técnica? Porque a gente, sabe, a mente, ela adora técnica. A mente adora técnica. E aí você põe ela, né? Rapaz, isso mesmo, vamos lá. Vamos fazer. Quer fazer, né? E é na questão de divulgação também. Se você falar sobre prática de yoga, eles nunca vão falar que é uma prática espiritual, para começar. E daí, tipo assim, você fala que não tem técnica nenhuma, é só falar, eu sou ele. Né? Ou então, só presta atenção na tua respiração. Eu não tenho como é que você vai cobrar para isso, né? Você está me enganando, né? Então, quando você vê um curso, botando muita técnica, muita coisa elaborada ali, para falar que vai realizar e não sei o que lá, aí você desconfia, porque... Esses ditos especialistas de meditação que tem por aí, né? Aí tem que tomar esse cuidado. Por isso que é bom, meditação pura aí, os mestres falam que é meditação. Meditou de verdade. Os realizados. Agora, uma frase do Kabir, grande Kabir. Estudante, diga-me o que é Deus. Ele é a respiração dentro da respiração. Isso aqui é profundo, hein? Ele é a respiração dentro da respiração. Aqui é a frase do Yogananda que eu li aí, né? Fixidez de atenção depende da respiração lenta. Respiração rápida, superficial e irregular acompanha estados emotivos prejudiciais. Medo, luxúria, raiva. Acho que isso aqui a última frase do Swami Satyananda Giri. Respiração e mente estão correlacionadas. Quando a inquietação do prana desaparece, a vida torna-se divina. Aí não tem muito o que falar. Isso aqui que a gente fala, prática espiritual, prática de yoga. Você coloca em prática uma coisa bem simples, básica, que nem essa, você tira a prova aí. E respirar, a gente está respirando a todo momento. Então, sim, durante a prática de yoga ali a gente percebe, mas no nosso dia a dia também. Uhum. Às vezes, quando a gente está em estados emocionais não muito confortáveis, a gente percebe que a nossa respiração tá alta, tá curta, mas que você tem que, né, fazer aquele esforço para puxar. E observar isso é muito importante. Observar no dia a também, dia. mesmo assim, quando você está assim, comendo, presta atenção, você está comendo e respirando, você está conversando com alguém também, assistindo televisão, fazer qualquer coisa, só para um pouquinho e percebe como é que eu estou respirando agora. Nesse exato momento, assistindo a live, como é que você está respirando agora? A Cássia está falando assim, eu percebi que não sabia respirar quando comecei a fazer as práticas de yoga. E geralmente a gente percebe assim mesmo.
é que a gente vê, né? Que fala, nossa, minha respiração tá curta, parece que eu não, né, não respiro direito, mas com o tempo a gente também vai percebendo que vai mudando. Engraçado, é uma coisa tão simples. E eu acho que não dá para a pessoa falar que é bobagem. A não ser se a pessoa não colocar em prática. Porque todo mundo que começa a fazer, uma das coisas que as pessoas mais falam isso, né? Eu comecei a perceber que eu respiro quando eu comecei a fazer a prática. Não, mas tem uma coisa assim, a gente fala sempre que depende, que o Yogananda está falando aqui, a respiração depende dos estados emocionais, isso é óbvio. Né? Não tem, a pessoa não tem assim, fundamento, ela fala assim, você está falando bobagem. Então você não respira. Ou então você só respira de um jeito. Ou então você não controla a sua respiração, você não consegue administrar a sua respiração. Aí, se a pessoa percebe como ela respira, se ela vai diminuindo. Também ali no chat está falando, eu nunca tinha focado na respiração até iniciar o yoga. E quando você começa a perceber que você pode diminuir esse processo respiratório e que isso vai te trazendo clareza mental, vai trazendo mais lucidez, isso aí faz toda a diferença. Você fala, opa, você é como se tivesse descoberto uma chave. Fala, opa, aqui que está a base. Às vezes, você nem focou necessariamente na respiração. Vamos dizer assim, por um exemplo, que nem o Dr. falou, presta atenção no corpo. Você sentou lá para meditar, sentou e ficou quieto, prestando atenção no corpo. Talvez você experiencie uma sensação de paz tão boa, você não estava focando na respiração, mas você começou a perceber que você não percebe quando o ar entra e quando o ar sai. E você está só observando aquilo. Então você percebe que o corpo está influenciando na respiração, a respiração está influenciando no corpo e na mente também. Às vezes você nem focou na respiração, mas aquele estado, por você ter sentado ali e ter ficado, o estado de pranayama aconteceu naturalmente, vamos dizer assim, né? Também. A última coisa, a respiração e a mente estão correlacionados, o Swami Satyananda diz. E quando você está falando aí, quando a inquietação do plano desaparece, a inquietação do plano está falando dessa respiração, a vida torna-se divina. Quando você está lá, sentadinho, nesse estado aí que você respira bem profundo e lentamente, é um estado de paz. Ele falou que torna-se divina. É o não sentir. Você fala, nossa, eu senti tudo no não sentir. E não é uma coisa, não tem visão, é a sensação de bem-estar pleno. Não é que você vai ver nada, que você vai ter insight de nada. Não. É o simples realmente estar ali. Isso é o estar no agora, né? É o realmente estar ali. Porque se a gente está pensando naquilo, vendo aquilo outro, mentalizando uma outra coisa, né? Você não está criando estado. Você não está ali. Quando você vai procurar a palavra, a origem da palavra respirar, lá do latim, fala que é respirar, espírito, no espírito, na alma. Mas eles falavam isso aí porque quando a pessoa ela morria até hoje também, a última coisa que a pessoa faz é expirar, né? Ela solta o ar. Então eles ligaram uma coisa com a outra, mas não tem muito a ver, não, porque é a energia vital que está, ela só expira. Só que inclusive, os yogis ligam esse processo como o processo da vida e da morte, né? Porque quando você nasce, a primeira coisa que você faz é o quê? Inspira. Se você não inspirar, o médico vai dar um tapinha, você vai respirar. Inspira, filho. Inspira. E a última coisa que você vai fazer quando desencarnar é o quê? Soltar o ar. E eu creio que isso está totalmente ligado com a prática de deixar o corpo conscientemente. Esse processo aí da respiração, de saber que quando você expira, se for aquele momento ali, né, se tiver tudo alinhado para que seja aquele momento, você tem a liberdade de ir quando você expirar, conscientemente. Arrumar a samadhi. O on, né? O on, que é uma inspiração. Sim. Só. Né? Inspira. Inspire. O é uma inspiração longa. Essa tá a percepção aqui. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente sempre fala, né? Inspira e mantra o on. É para casar com a respiração. Então você inspira e mantra o on, né?
Talvez, não sei se as Como se pessoas soltasse reparam, ali então, pela boca do mas quando a gente faz, eu pelo menos faço assim, quando a gente faz o OM, a gente faz bem compridão, né? Mas para ter também essa consciência, até onde vai isso aqui? Até onde? Uhum. Onde vai reverberando isso aqui? E não fica aquela coisa assim, não é tipo um campeonato assim, né? galope, né? É aquela questão de você perceber que vai. E depois, tem o chant depois, né? Mas às vezes a gente faz o on, depois só o on. Depois, Mesmo o tipo, chant aquele momento você de pode silêncio. alongar, né? É o chant também. Shanti. Às vezes eu uso a mesma inspiração do on, a mesma inspiração vai para o chant também. Uhum. Já ainda tem um chant que dá para descarregar. Depois, quando você faz assim, fica em silêncio, né? Não tem aquela coisa, né? Uhum. Mas, você começa a perceber que tem o ar vital, o plano, você percebe, acho que é que nem quando a gente estava conversando com o Osnir, né, de nota, que tem entrevista aí, que ele está explicando lá o negócio da respiração, tá percebendo que não está respirando aqui, não sei o que lá, tem esse negócio aí, o que eu estava tentando tirar dele ali, aquela parte lá da respiração tamásica, né, depois eu estava entrando em concordância aqui, essa percepção de que você pode ir além daquilo, né? É tipo assim, como se fosse um treino. Você pode ir além e, se quiser, vazão. Vazão. É o vazão. É o vazão do Wagner Borges. E essa intimidade, assim como a intimidade em relação com Deus, que é o yoga, essa intimidade também com a percepção do que é respirar também. De tanto perceber a respiração, aquela questão do cientista, observa. Você começa a perceber como funciona a coisa. Talvez chegue um dia que a pessoa, né, está tão consciente de tanta essa prática, né, de yoga, que eu posso ir na hora que eu quiser. É o que os yogis fazem no Maha Samadhi, né? Mas assim, eu tenho que resolver, não, é quando está bem desapegado. Né? Essa que acho que o que pega mesmo que Cristo pregava e todos os mestres também, o tal desapego, Buda também, desapego. Não é tanto o desapego ao corpo ou à mente, mas né, as coisas aqui e tudo mais. Não, são as relações, né, e tudo mais. A Madalena está falando assim: o que acontece no corpo quando respiramos de forma consciente ou controlada? Ele permanece em equilíbrio. Ele se mantém puro. saudável. Ele se desgasta muito menos quando a gente mantém a respiração equilibrada. É isso com o corpo, né? Porque diminui o metabolismo do corpo. Mas com a mente fica mais estável e tem mais lucidez, mais clareza mental. E se você tem mais clareza mental, consequentemente, você vai se perceber além desse corpo e além dessa mente. Você vai perceber o espírito que você é, né? Ou a sua união com o divino. Com o divino. A clareza mental não é uma coisa assim que você dá para divulgar para todo mundo, sabe? É só aquele estado de paz, muito, vou dizer que é gostoso, não sei, um estado de paz só. Você tá assim, tipo, é isso. E só. Não tem, assim, não tem porquê e para que descrever, só você percebe, é isso aqui. Que mesmo se tivesse, já acho que não seria, né? Porque essa é a estabilidade da mente. O corpo também, tudo que a gente falou aqui, é consequência, né? A gente fica muito focado em alguma patologia, focado em alguma dor, focado em alguma coisa Mas a gente esquece que tudo que está se manifestando no corpo, de alguma forma, já veio desse processo aí mental, emocional. Para chegar até o corpo, ele passou por esse processo mental emocional. Então, se esse mental emocional está em equilíbrio, por quê? Não porque você está trabalhando ali só, né, querendo que a sua mente fique em equilíbrio, mas porque você cedeu o comando desses instrumentos que são o corpo e a mente para aquilo que você verdadeiramente é. É a tua alma que tá comandando aqui. É Krishna que está comandando o carro de Arjuna. Então, naturalmente,
o equilíbrio acontece, a clareza mental acontece. Essa estabilidade da mente, sabe o que é essa estabilidade da mente? Pela respiração aí, você tem um acesso à percepção do que você já é. Uhum. Não é algo que você vai Você alcançar. percebe a tua essência ali, Percebi. e por isso que dá aquela tranquilidade. É pela respiração, mas mesmo ao tempo você fala assim, não é a respiração que é fundamental, né? É um instrumento que eu uso, mas vai além, É a respiração que transcende a respiração. né? É coisa de doido, É né? que nem Kabir falou, né? Parece, tipo, Quem é Deus? É a respiração dentro da respiração. A né? respiração que transcende a respiração. E é curioso, né? Você lê essas coisas aqui, às vezes um erudito, uma pessoa mais estudada vai ler e fala assim, mas cada bobagem. Que paradoxo, né? que bobeira. Que Tá dando bobagem, volta não no sei o quê. próprio rabo. Mas é que nem a gente fala, se a pessoa não coloca em prática, ela não sabe o que ele está falando aqui. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala que a prática tem que ser alinhada ao estudo. E o estudo é prática. Porque quando eu falo assim, a respiração, estudante, diga-me o que é Deus. Ele é a respiração dentro da respiração. Para um ateu, um erudito, sim, que não acredita nem em Deus, nem nada disso, ele nem percebe que respira, porque ele fala assim, a hora que eu respirar, eu morri, coisa e tal. Mas só que, quando você percebe que é mais do que uma poesia aqui, porque ele está tentando colocar em palavras... Um estado que vai além das palavras. Isso. Mas para quem faz a prática, mesmo assim, não vou falar que eu, assim, faço uma prática, meu Deus do céu, mas só pelo pouco de prática que você faz, você aprende muita coisa. Porque é aquela questão de você ter aquela aspiração pelo que você está lendo aqui, entrando em concordância e com a tua própria prática. E daí você percebe assim, não é uma coisa assim que você precisa fazer muitas coisas vezes, você só tem que estar presente o tempo todo. E a prática de yoga é isso, você aprender a começar a ficar presente o tempo todo. E talvez, se essa prática realmente se aprofundar, não estou dizendo que você não vai, né, passar isso para outros, mas talvez se essa prática realmente se aprofundar, você vai perceber que existem coisas que não dá para explicar e que talvez não dê para explicar porque as pessoas não estão preparadas ainda para perceber. Porque elas precisam. Por quê? Por que elas não estão preparadas? Porque elas precisam praticar, experienciar por elas mesmas. Não adianta você, que nem os mestres falam, eu vou chegar aqui para você que nunca comeu manga e vou tentar te explicar que a manga é doce, a manga é isso, a manga é aquilo. Você não vai saber, você tem que comer a manga. Que manga tem gosto de manga. Porque manga tem gosto de manga, você tem que comer a manga. Não tem como eu chegar aqui e tentar enfiar na tua cabeça qual que é o gosto da manga, se você nunca provou. Você tem que ir lá e tem que provar a manga. E o que os mestres explicam, que a gente também tenta passar aqui, é aquela coisa que é acessível para todo mundo. Todos eles falam, depende da sua disponibilidade. Quando perguntamos lá para o Marcos Rojo, quem pode praticar yoga? Não me lembro de quem que era, não é do Marcos Rojo a frase, mas ele falou assim, quem respira. Ele falou, quem respira pode praticar yoga. Você está respirando, já tem condições de praticar yoga. Porque quando você tem você respira, você vai ter a percepção dessa essência. Porque às vezes quando a gente fala yoga, as pessoas pensam só em asana, né? Mas não é. Yoga é meditação, meditação é yoga. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer exercício de pranayama aqui. Daí, né? Mas esse exercício serve para quê? É por isso, acho que até a Madalena está perguntando, esse exercício tem que falar o quê? Não é que isso vai servir para um monte de coisa, que a gente falou na aula também, né? Serve para um monte de coisa. Não é bem para especificamente essa coisa, essa respiração é muito bem para Chitta Pranayama, né, para respirar, para refrescar, respiração refrescante, a outra que dá sono, uma que é para ativar, a outra para ficar mais calmo, aumentar a pressão. Né? É consequência da respiração. Mas a essência mesmo da coisa, é porque se a gente fica falando muito para que serve cada coisa, foge um pouco do propósito, da essência mesmo do yoga. É justamente esse, trazer a percepção do que você é a essência. Porque se a gente for lá, eu vou ficar respirando assim, porque isso aqui faz bem para dar sono, é muito gostoso. Tira um pouco da experiência. Porque então você vai lembrar que isso aqui é para dar sono.
Não, não. Você tem que respirar de qualquer, da maneira que você estiver respirando, perceber a respiração. E além dessa percepção, Vamos dizer assim, que se né? você se concentrar bastante no que você está fazendo, você vai saber para que aquilo serve. Uhum. Estava lendo Mas um ela serve livro. fundamentalmente para você perceber que você é essência. Sim. O resto é consequência. O Sadhguru estava falando assim, as Uhum. pessoas hoje em dia, elas preferem o quê? Pela observação, você pode conhecer tudo. Ele fala. Você pode perceber É o que o tudo. cientista faz, né? Se você observar realmente qualquer coisa, você vai saber tudo sobre aquela coisa. Ele dá o exemplo que hoje em dia as pessoas preferem sentar na sombra da árvore e ler um livro sobre árvores ao invés de observar a árvore e aprender diretamente por experiência direta. Então, vamos respirar aí com consciência, né? Presença. E é isso aí, né? Agora, claro, não é que a gente negligencie essas partes também, porque quando tem aulão de pranayama, é que teve ano passado, né? Uhum. Quando tem aulão de pranayama, aí o foco do aulão, aí a gente traz a lista de benefícios, tudo, como que é. E os asanas a gente sempre fala, né? Quer saber? O básico, naquela linha que a gente fala de como montar a sua prática, o básico ali, ou a importância dos asanas, a gente fala, né? Para frente é uma coisa, né? Que você faz posturas de flexão para frente, dá um certo efeito, posturas laterais dá outro, a abertura de peito dá outro. Isso é o básico. Para você montar a sua prática, saber disso já está ok. Agora, benefício certinho, eu indico o livro Autoperfeição com Hatha Yoga do professor Hermógenes. Eu acho que é um livro bem completo. E assim, se o interesse da pessoa é esse, é legal ler esse livro. A gente fez a live de yoga, live não, fizemos uma aula de yoga terapia ano passado. No aulão de yoga terapia a gente trouxe isso daí também, citamos livros, citamos mestres que falam só sobre yoga terapia. O que eu estou tentando dizer é que às vezes fica muito tentar sair um pouco do mental, que é o ideal da prática de yoga, é sair um pouco do mental. É mais do experienciar. Porque a mente, ela gosta de falar, tipo assim, e tem aquele negócio assim que tá na Bhagavad Gita que a gente fala sempre, assim, esperar pelos frutos das ações. Então, fazer isso aqui, né, porque isso aqui vai ter essa consequência disso aqui. Né? Mas se a pessoa está muito focada assim, não surte tanto efeito, porque ela fala assim, pô, mas agora eu não estou me sentindo tão bem como eu pensei que ia te sentir, fica aquela coisa meio que de avaliação, sabe? Uhum. E fica a mesma coisa também assim, isso aqui é bobagem, eu não estou sentindo, estou só respirando por essa daqui, mas não está acontecendo nada que falou que ia acontecer, né? Essa pessoa não tem consciência, primeiro, de como é que é o processo, né? Não adianta colocar muita coisa assim, muita técnica, né? E muita descrição. Porque a gente fala sempre, a mente ela gosta de descrição. E quando ela tem muita descrição, também tem a distração. Que nem aqui, ela também está falando. Eu adquiri o livro de Shri Chinmoy, que acho que são 222 técnicas, e ele já começa com as técnicas de concentração. Ainda tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque já colocou a mente naquela coisa de eu tenho que me concentrar, eu tenho que me concentrar. Você falou, eu tenho que me concentrar, ela vai fazer assim, ó. Né? Porque a partir do momento que a gente fala, eu tenho que, você já está direcionando. O problema é que o problema de certas técnicas é que a gente tenta direcionar a mente com a própria mente. Que nem você falou, tira o foco da mente e traz para o corpo. Uma coisa não, simples. Os mestres falaram isso. Só tô repetindo. Só tá repetindo. Não que eu não tô tirando o corpo fora. Concordo plenamente. Sim. Mas não quero ficar com o crédito aqui, Dentro do Poder do Agora, o próprio Eckhart Tolle, ele fala isso. Traz a consciência pro teu corpo. Se enraiza, uma coisa simples. Não são trocentas, não sei quantas técnicas. Uma coisa simples. Presta atenção no seu corpo. Começa lá das pontas dos dedos dos pés e vai até a cabeça, que é também o que a gente faz no relaxamento. Escaneamento do corpo. Só de você trazer consciência para o seu corpo, ela tá falando kkkk, verdade, então. Só de você trazer consciência para o seu corpo, você já começa, né, a tua mente, vamos dizer assim, que a gente tem que entreter a mente sem ela perceber como uma criança. Então, é como se você conduzisse ela ali, você tem que conduzir ela de uma forma muito lúdica. Não sei se lúdica era a palavra que eu queria usar, mas de uma forma assim que ela não perceba que está sendo conduzida.
Você não está mandando, controlando ela. Não, você está conduzindo ela de forma gentil. Né? Ela está... vamos prestar atenção no corpo aqui, ó. Só respira e percebe o seu corpo. Percebe as pernas, percebe os braços. É que a gente fala sempre, né? Trata o corpo e a mente como duas entidades diferentes, né? E trata elas com carinho. A gente fosse um bichinho de estimação ou um filho. Você não fica lá, vai fazer isso. Quer dizer, alguns filhos... Às vezes a gente mesmo uma faz criança isso. pequena, sem muita cobrança. E quando a gente faz isso, a gente vê que a gente não consegue... E, na verdade, você não está cobrando de você mesmo, você está cobrando do corpo e da mente, que são duas entidades diferentes. Então, a gente tem que cuidar desse instrumento de ação aqui, com carinho, para durar mais tempo, ficar menos dor e tudo mais. E a mente também com equilíbrio. Porque a gente vai só, que nem o celular, a gente dá o exemplo da mente do celular. Se você pega o celular, você fica botando bobagem lá e colocando arquivo, foto, vídeo, coisa pesada, né? Isso aí que é pesado. Muito vídeo, não sei o que lá, muita coisa pesada assim. Uma hora ele pifa, né? Ela tá falando, cara, eu vou pedir reembolso. Então tem que ter aquele controle lá, né? Que senão o negócio tem que limpar de vez em quando, trazer o equilíbrio. Porque eu acho que a gente tem que ver também, que eu sei, e já falaram isso pra gente também. Por que vocês não fazem curso de meditação? Porque, gente, vamos ser sinceros, vamos falar real, tá? Meditação pura, ele surgiu disso daí também, o documentário. Por que a gente não faz curso de meditação? Porque você não ensina ninguém a meditar. A pessoa tem que sentar e tem que fazer. Acho que o próprio Patanga falou isso na live. Ele falou. Por que tem tantas técnicas, né? Alguns mestres, os mestres colocam mesmo técnica, faz isso, faz aquilo. Porque se você só fala, senta aí e fica quieto, fulano não fica. Não. Aí eles colocam um monte de técnicas para ver se entretém a mente. Só que talvez para alguns sirva e para outros não. Mas eu penso assim, a gente já está crescidinho, né? A gente tem que saber, já que, né, tem essa percepção, corpo e mente. A mente gosta de bagunça, gosta de técnica, gosta de falação, gosta de muita coisa elaborada. E quando você vai fazer essa desconstrução, simplificar, a mente ela não gosta. Eu gosto, né? Ela fica coisa, até né? meio com receio, com medo. Então, mas que crédito tem isso, né? Não sei o quê. Mas você vai ver o quê? Ver quem é que meditou de verdade, que a gente fez. Quem que meditou mesmo? Né? E foi fulano. Mas o que cada um disse? E aí você vai ver que se faz sentido cada um. Por isso que a gente fez o material reunido aqui, meditação pura. E você começa a perceber que faz sentido. Você pratica daquele jeito que eles fizeram, dá mais resultado. Pelo que eles estão almejando aqui, que é esperar por nada, não almejar nada. Né? Integração total com o divino. Aquele sentido mesmo, você se perceber como essência e o resto está tudo Porque resolvido. também tem aquela coisa, se você está esperando por alguma coisa, a tua mente vai entrar num estado de que ela vai ficar sempre ansiosa por aquilo. E ela não vai te deixar meditar. Porque você vai estar sempre esperando, eu estou fazendo e não estou vendo resultado, estou fazendo e não estou vendo resultado. Se você esquece, só faz, a coisa começa a acontecer. É aquela coisa tipo gourmet espiritual, né? Fica assim, hoje foi mais ou menos, o gourmet meditativo. Essa meditação foi mais curta, mas foi mais eficiente, vou dar uma nota 6,5, né? Não é assim que funciona. Ou então ficar naquela coisa, né? Que eles falam muito isso também. Não fica, como você falou, sendo gourmet, trocando de técnica. Talvez você experimente algumas e, né? O pessoal tem muito essa coisa, não, eu vou experimentar todas e escolher qual que é. Então, mas às vezes você só tá lá, se agitando com um monte de informações e meditar mesmo, que é bom, zero, né? Nada. Então, por isso, limpa. Limpa. E senta e fica quieto. Que nem os médicos falam, senta e fica quieto. É o básico. Senta, fica quieto, se enraiza no teu corpo. A coisa vai acontecer. Ou talvez você perceba que não há nada para acontecer. Sempre esteve aí, né? Na verdade, não há nada para acontecer, sempre esteve aí. Você que está tão agitado, está tão, né? Na não respiração, que não está conseguindo perceber. É isso? É isso aí, paçoquinhas.
Então, Terminamos pessoal, mais uma live. Né? tenha um excelente resto de domingo. Final, meio, sei lá, de feriado. Mas nós estaremos por aqui, Sim, trabalhando, aí- né? E com as aulas normalmente. Então, quem quiser vir fazer aula amanhã, segunda, né? Segunda só tem aula à noite, 19h30. Mas essa semana aí segue normalmente, tá bom? Normalmente. A gente fala, tipo pula o Os carnaval. horários, a gente realmente pula o carnaval, né? A gente deixa passar. É. Então, a gente segue com as aulas normalmente. Então, aproveita aí, se nunca fez aula experimental, quiser vir conhecer, tá? 1 quilinho de alimento só, quiser aula experimental. E agenda com a gente pelo WhatsApp, tá bom? O número do WhatsApp, o link tá aí na bio do Instagram. E é isso. Gratidão imensa pela Gratidão presença. imensa. Namastê. Excelente noite. Kaivalya, Libertação, Moksha, dissolução, Kevala, integração, Mukti, desapego, Turiya, realização, Jivan Mukti, solidão, Apavarga, salvação, Laya, recolhimento, Tattva, isolamento, Advaita, emancipação, Samadhi, união, Amanaska entrega total a Ishvara. e Yoga.